Vamos falar de esporte. A gente começa mostrando para você agora os destaques do esporte com o Eric Oliveira, que conta pra gente aí as expectativas da dupla Grenal, Grêmio Inter e as informações. Boa tarde, Eric. Muito bem, Leandro. Vamos começar essa quinta-feira falando de futsal, porque o Atlântico de Erechim terminou esse mês de setembro da melhor forma possível. Nós tínhamos uma grande dúvida quando se falava em Atlântico e nesse mês de setembro, porque devido à paralisação da Liga Nacional de Futsal por conta da Copa do Mundo de Futsal, que acontece na Lituânia, o Brasil e o futsal brasileiro parou a Liga Nacional e ficaram apenas com a disputa dos campeonatos estaduais. E o gauchão para o Atlântico, foi dividido em 2 grupos, se tinha até um grande questionamento, por se tratar de um grupo até sem lá grandes dificuldades, se o Atlântico manteria esse nível em todas as partidas para chegar em outubro com 2 jogos, um pelo estadual e outro pela Liga Nacional contra a Soeva, e depois já começa o playoffs, que é o que a torcida do Atlântico e também o clube, todo mundo tem uma pretensão muito grande que o Atlântico consiga alcançar um desses 2 títulos. Pois bem, não apenas o Atlântico cumpriu com tudo aquilo que nós esperávamos, como cumpriu de uma maneira até admirável. O Atlântico cresceu muito na competição, vinha fazendo partidas com um desempenho extraordinário, algumas até com marcador expressivo, como foi esse último jogo em SASI, meteu 4-0, ainda sem alguns jogadores, o Alan que não esteve participando. Então o Atlântico cresceu muito, passa assim com algumas dificuldades em relação à perda de jogadores que acabam se lesionando, mas isso é natural, e ainda mais quando se trata de um clube do tamanho que é o Atlântico, que sempre entra em quadra para dar tudo de si fisicamente, e o Atlântico sim deve, quem sabe, nesse mês de outubro, começar com tudo pelo que foi o mês de setembro, um mês que até agora o Atlântico tem 16 vitórias em 17 jogos, o que realmente grita aos olhos e o que dá uma confiança muito grande para esse grupo de jogadores para encerrar a fase classificatória em ambas as competições e iniciar e ir para aquilo que todo mundo espera, que é os playoffs, o mata-mata da Liga Nacional com o pé direito. E na Copa do Mundo de Futsal, o Brasil ontem, infelizmente, acabou sendo superado para a Argentina. Por 2-1, perdeu, mesmo com o Ferrão fazendo um gol. É difícil, e a Argentina eliminou o Brasil. O Leozinho depois deu uma entrevista. O Leozinho, jogador do Magno Sorocaba, uma das estrelas, talvez a joia dessa geração brasileira, e por que não mundial, um jogador fenomenal, e disse, eu vou voltar aqui e vou trazer um título para o Brasil que estava na busca do seu 6º título do Mundial, dessa vez Mundial FIFA, como havia sido em 2008 e 2012, mas acabou ficando na trave. Quem sabe vamos ficar na torcida para um 3º lugar. Quem está também muito animado é a torcida do Ipiranga, porque, enfim, o torcedor do Ipiranga vai poder se reencontrar com o seu time, porque o Ipiranga joga no sábado contra a Tombense, a primeira partida do quadrangular final. Todo mundo só fala agora em quadrangular final, porque serão 6 jogos, 6 desafios para o Ipiranga, que tem o sonho do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Não vai ser fácil, mas o jogo contra a Tombense vai ter um algo a mais, que vai ser o retorno da torcida depois de 1 ano e meio. Ontem, no programa Virando o Jogo, nós fomos até o estádio Colosso da Lagoa, que será o palco desse primeiro desafio. E conversamos com o presidente Adilson Luiz Stankiewicz e com o executivo de futebol do clube, Renan Mubarak. E os dois falaram sobre detalhes em relação a ingressos, que possivelmente já estarão à disposição da comunidade para a compra. Adquira lá o seu ingresso, torcedor, a partir dessa quinta-feira. O ingresso nas arquibancadas, um valor de R$30, o que é um valor bem dentro daquilo que se esperava, porque o Ipiranga também ficou durante 1 ano sem essa receita, que é muito importante. Falando de dentro do campo, os dois, tanto o Adilson como o Renan, falaram muito sobre essa maturidade do Ipiranga, que foi desenvolvida no primeiro turno e também no retorno, nas últimas temporadas, e o Ipiranga vem sim com muitas chances. 10 pontos. O Ipiranga está a 10 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Sobre Grêmio e Internacional, com entrevista coletiva do Douglas Costa, nós falamos no programa Virando o Jogo. Vai contigo, Leandro. Abraço para todo mundo. Seguimos falando de esporte. Como você viu aí, o Atlântico venceu a SASI de Seu Baque. Vamos ver os gols.
Jogando fora de casa, o Atlântico venceu a SASI de Selbach por 4-0 pela Liga Gaúcha. Gé, Guto e Lucas, que marcou 2 vezes, fizeram os gols da partida. Com esse resultado, o Galo alcança os 49 pontos na primeira posição do Grupo A e também na geral, sendo a única equipe invicta na competição. Agora o Atlântico volta a entrar em quadra na próxima quarta-feira contra o Horizontina para fechar a primeira fase da competição. E o público vai poder retornar ao Estádio Colosso da Lagoa no próximo sábado. A liberação foi feita pela CBF e também pelo Comitê Estadual e Municipal contra a Covid-19. Veja os preços dos ingressos. Uma reunião do Comitê Regional de Saúde aprovou na manhã desta quarta-feira a volta do público ao Colosso da Lagoa. Desta forma, o Ipiranga poderá contar com o apoio do torcedor no jogo contra a Tombense, na estreia do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C, que acontece no sábado a partir das 7 da noite. O retorno do público ao estádio já havia sido permitido em um decreto do governo estadual e na terça-feira também foi liberado pela CBF, mas a decisão final estava a cargo dos municípios. Nós tivemos liberado então uma quantidade de até 2.500 espectadores para o Colosso da Lagoa. É o limite do estado, né, pelos protocolos do decreto estadual do Rio Grande do Sul. E aqui aproveitamos para agradecer a todos os membros do comitê que foram sensíveis à análise, também ao município de Erechim, a secretária Eccleson e toda a equipe que foram sensíveis e liberaram o público. Então, mais uma vez, nós vamos ver o Colosso rugir com 2.500 torcedores. O clube divulgou como funcionarão os protocolos sanitários. Para as cadeiras, 514 pessoas, 40% da capacidade total, que é de 1.287. Nas arquibancadas, 1.986 pessoas, que tem a capacidade total de 10.651 pessoas. Conforme normas do decreto, será realizado o reforço na comunicação sonora e visual dos protocolos para o público e colaboradores, a abertura antecipada dos portões para evitar aglomerações, o ordenamento da saída por setor para evitar aglomeração e dispersão, o distanciamento mínimo de 1 metro entre pessoas ou grupos de coabitantes, e a presença de monitores para a fiscalização e o cumprimento dos protocolos, além do distanciamento e o uso de máscaras na proporção de 1 para cada 150 pessoas. A venda e distribuição de ingressos de maneira presencial acontecerá exclusivamente em datas anteriores aos eventos. Já a venda e distribuição de ingresso na data do evento será exclusivamente por meio eletrônico. A comercialização inicia nesta quinta-feira, dia 30, no Colosso da Lagoa e em pontos de vendas indicados nas redes sociais do clube. Ingressos antecipados promocionais até a sexta-feira, cadeiras R$ 80,00, arquibancadas R$ 30,00. Ingressos no dia do jogo, cadeiras R$ 160,00, arquibancadas R$ 60,00. Estudantes e idosos pagam meia, cadeiras R$ 80, arquibancadas R$ 30. Sócios não pagam, bastam apresentar a carteira no dia do jogo no respectivo portão. Ingressos limitados conforme o setor, de acordo com os decretos estaduais e municipais que estão em vigor. Tem uma dúvida que o pessoal está perguntando bastante, acho que é importante a gente ressaltar aqui no Bom Dia. Sócios, pessoal, é só chegar com a carteirinha e vai entrar, não precisa retirar ingresso antecipado, nada. Hoje nós temos aproximadamente 800 sócios em dia, então são 400 sócios nas cadeiras, 400 sócios nas arquibancadas. Temos a vaga para os 800 sem problema nenhum, a prioridade são os sócios. E depois nós estamos colocando mais 1.700 ingressos à venda, fechando o total de 2.500 ingressos. 100 ingressos mais ou menos nas cadeiras e 1.600 ingressos nas arquibancadas. Valor antecipado de R$ 30,00 apenas na arquibancada, é um valor bem justo, né? Nós ficamos muito tempo sem termos acesso a esse recurso. Nós precisamos do torcedor, mas precisamos também do recurso. E mais, né? Quero deixar um recado para o nosso torcedor aqui. O
Pessoal, essa é a hora de ser aquele torcedor diferente daquilo que a gente tem sido. Não é o torcedor para vir aqui para nos criticar, para criticar o time na hora que estiver no momento de oscilação, que é normal no jogo. Vai ter um momento que o time vai estar bem, vai ter um momento que o time vai estar mal, vai ter um momento que o time vai estar atacando, vai ter um momento que o time vai estar se defendendo, né? Nós precisamos daquele torcedor que vem aqui e apoie incondicionalmente os 90 minutos e principalmente nos momentos de dificuldade nos empurre para frente, nos ajude de forma positiva. Então, esse é o meu apelo ao nosso torcedor. A equipe vem muito bem até esse momento, né? E com certeza com o 12º jogador, que é o torcedor, nos empurrando, mas efetivamente empurrando o time para frente, nós vamos conquistar esse acesso.